Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel e vamos para a leitura da semana. Sim, eu quero ler o livro que é a tese de doutorado da maravilhosa Cecília Toselli, Exílio e Memória de Israel Norte, entre o fim e a continuidade, História, Tradição e Literatura. A doutora Cecília Toselli também esteve aqui no canal, e aqui na descrição da live eu vou colocar, além das referências bibliográficas da leitura, vou colocar o link da live em que ela esteve aqui com uma apresentação fantástica de seu trabalho de pesquisa. E eu quero ler um trecho especificamente de algo que considero importante reforçar, que é exatamente de que forma Israel Norte era uma potência na sua época. Tá? O Reino de Israel, apogeu. Na primeira metade do século 8 antes da Era Comum, Israel foi um dos mais poderosos reinos do Levante Sul durante o governo de Jeroboão II, 785 a 749 antes da Era Comum, atingindo o apogeu de sua expansão político-territorial, administrativa, econômica e militar. Neste período, embora não haja documentação clara sobre a natureza da relação entre Israel e a Assíria, a prosperidade do reino durante o governo de Jeroboão II tem sido relacionada a um acordo formal ou tácito com a Assíria, a partir de disputas com o Arã Damasco. Enquanto a elite samariana se mantivesse leal à corte assíria e assegurasse os territórios sob sua influência, o governo de Jeroboão II poderia controlar Damasco. Nesse sentido, listas de vinhos encontradas no palácio de Calá, Nimrud, evidenciam a presença de embaixadas norte-israelitas na Síria na primeira metade do século 8 antes da Era Comum. A grandeza do reino de Israel. Durante o governo de Jeroboão II, 785 a 749 antes da Era Comum, o reino de Israel alcançou sua maior extensão territorial. Ao norte, abarcou pela primeira vez o sítio de Dan. Ao sul, estendeu-se até Kuntlet Ajrud, na região de Cades Barneia, no deserto do Sinai. A leste, parece ter dominado a região norte de Galaade, e Lidbir, e a área de Bazã, Amós 6, 11 e 14, expandindo-se também no planalto de Ramot Galaade. E a oeste dominava o importante porto de Dor, que lhe dava acesso ao comércio marítimo. O vasto território israelita beneficiou-se com a existência de recursos hídricos e vales férteis para o plantio de cereais em costas propícias ao cultivo de videiras e oliveiras, portos na planície costeira, Dor, por exemplo, que lhe davam acesso ao mar Mediterrâneo e antigas estradas, cujo controle abria a oportunidade para o comércio regional e interregional. Além disso, as relações com a Fenícia, o fornecimento de cavalos para carros de guerra e o controle das rotas de acesso ao produtivo comércio árabe no deserto do Sinai garantiam-lhe uma prosperidade econômica jamais alcançada. A disponibilidade de recursos naturais favoreceu o desenvolvimento de uma sociedade heterogênea e cosmopolita, formada por diferentes grupos étnicos, o que aumentou numérica e qualitativamente a força de trabalho e a diversidade cultural. A disponibilidade e riqueza de recursos humanos, por um lado, acelerou o crescimento econômico e a formação de um complexo sistema administrativo. Por outro, a expansão de rede comercial acentuou desigualdades sociais internas. As inúmeras instalações de vinho e azeite de oliva, atestadas em vários sítios norte-israelitas, mostram que a produção agrícola excedia as necessidades locais, permitindo a exportação de produtos para comunidades urbanas dentro do reino e provavelmente para outras áreas do Levante Sul. As demandas do comércio internacional e a necessidade de manutenção de um exército forte e numeroso para assegurar a expansão do reino aumentavam as exigências, principalmente sobre a população rural, seja na forma de produtos agrícolas, seja na forma de serviços prestados ao reino, como corvéia, levando ao empobrecimento. E muitas vezes a perda da terra resultava na desorganização da estrutura familiar. A complexidade do sistema administrativo, por sua vez, está refletida em monumentais edifícios públicos e no avanço da escrita.
Por um lado, cidades bem planejadas, algumas fortificadas e cercadas por muros, portões nas cidades grandes, impressionantes sistemas de abastecimento de água, fortalezas em pontos estratégicos e grandes silos para armazenamento de grãos. Por outro, a descoberta da Óstraca de Samaria, no complexo do Palácio Real e das inscrições de Kuntlet Agerud, entre outras, mostram a expansão da escrita, não só em resposta às necessidades administrativas, como também em vista da compilação de textos complexos no início do século VIII antes da Era Comum, reunindo antigas tradições do reino de Israel. Havia, pois, uma elite de escribas em Israel Norte, detentora de um sofisticado aparato literário. Dentre as tradições norte-israelitas que teriam sido compiladas possivelmente durante o reinado de Jeroboão II, destacam-se a tradição do Êxodo, a tradição de Jacó, tradições de reis norte-israelitas, o núcleo antigo das profecias de Amós e Oséias, tradições legais e sálmicas, um relato de conquista da terra no livro dos Salvadores em Juízes, partes do livro de Números referentes à caminhada no deserto, narrativas do ciclo de Elias, Eliseu. A transformação de um próspero reino independente em uma província imperial, com todas as implicações políticas, sociais e econômicas de tal mudança, suscitaria a emergência de narrativas que dessem sentido à nova realidade histórica, sem terra ou sem condições de sobrevivência na terra, e definitivamente sem rei. E com bons fundamentos, pode-se supor que somente integrando as tradições do Reino do Norte em uma estrutura pós-monárquica, Judá foi eventualmente capaz de lidar com sua própria catástrofe em 587 a.C. da Era Comum e de preservar seu próprio legado. Durante o período de apogeu do Reino de Israel, foram encontradas evidências da presença de emissários samarianos no palácio de Calá, Nimrud, datadas da primeira metade do século VIII antes da Era Comum. Tais embaixadas são associadas à entrega de tributo, principalmente ao juramento de lealdade aos reis assírios. Isso aqui é um pequeno trecho de uma tese fundamentadíssima da doutora Cecília Toselli, que precisa ser conhecida e entendida como uma realidade de Israel Norte, uma realidade que pouquíssimos pesquisadores estão tocando no assunto, de que havia, sim, uma tradição literária em Israel Norte, que não é tudo que existe na Bíblia hebraica que vem a originar a os textos a partir da elite judaíta, mas muitas tradições já se originam das tradições literárias de Israel Norte, de sua grandiosidade e prosperidade. Então fica aqui a dica de leitura da semana. Também vou colocar o link aqui na descrição para você saber como adquirir este livro importantíssimo. Boas leituras e até a próxima.